Senhor. Irmãos, quero convidar a igreja a abrir a Bíblia comigo, livro de Colossenses. Aleluia. Livro de Colossenses, no capítulo 1. A Natália aqui já fez essa leitura, mas eu vou repetir e vou um pouco aqui mais adiante. Vou começar a ler do versículo 15 até o versículo 23. Livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Todos acharam, amém? Então diz assim a palavra do Senhor: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito entre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vamos orar. Senhor, te rendo glória, Senhor, te rendo honras e louvores nesse dia. Senhor, eu exalto, quero bem dizer o teu santo nome, porque tu és aquele que vive e reina para todo sempre. Senhor, mais uma vez a tua igreja está diante de ti, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, fale conosco poderosamente. Pai amado, que teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade nesse lugar. Pai amado, eu me coloco à disposição, coloco os meus membros à disposição, Senhor, usa-me conforme tu queres, Senhor. Que eu seja apenas um canal do fluir, Senhor, do teu Espírito Santo nesta noite. Pai amado, faça conforme tu queres, que a limitação humana, Senhor, não impeça o teu infinito poder nesta noite, ó Jesus. Pai amado, se tu quiser curar, renovar, batizar, Pai amado, fique à vontade, Senhor. Nós somos o teu povo, é a tua igreja, Senhor. Fique à vontade entre nós, Santo Espírito de Deus. Assim eu te oro, te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Louvado seja teu santo nome, ó Deus. Aleluia. Irmãos, a igreja está se acertando, né? Eu fico muito feliz, né, ouvir a nossa irmã aqui falando do amor de Deus. E quando as pessoas falam do amor de Deus com os olhos brilhantes, é radiante, isso faz o nosso coração queimar, né? Porque é isso que nós temos buscado, né? Falar do amor de Deus com os olhos que brilham, como quem tem vivido verdadeiramente essa esperança. A gente tem vivido em meio a tantas situações contrárias, mas ainda há esperança, ainda há um lugar de refúgio. Ainda há um lugar de refúgio para a igreja. E nós precisamos nos refugiar em Deus. Nós precisamos aprender a cada dia mais nos refugiar em Deus, nos guardar no Senhor. A palavra de Deus aqui, a partir do versículo 20, fala que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, né? No contexto geral ali, toda essa carta de Colossenses era bem nova, estava surgindo, né, no Evangelho. E Paulo, quando toma conhecimento que eles tinham recebido a fé, né, que já tinha sido pregado, né, o Senhor Jesus entre eles, e que eles tinham aceitado aquela palavra, Paulo
escreve essa carta a eles, é uma carta com um teor assim, grandioso de ensinamento para toda a vida, inclusive para nós, cristãos, da forma qual Paulo vem tratando cada assunto com os colossenses, né? Pautado, é uma carta curta, mas que traz grande ensinamento. E aqui nesse texto que eu li, Paulo vem falando da reconciliação, né? Quando a gente olha lá para o princípio da queda do homem, a gente vê que a queda do homem, ela trouxe uma ruptura entre nós e o nosso Deus, né? Aquela ligação que havia entre Deus e o homem, entre Deus e Adão, aquela comunhão que havia, aquela intimidade de Deus se apresentar para Adão e ali conversar, compartilhar coisas, foi rompida. E o pecado entrou nesse meio. E o pecado veio se propagando. E aí eu fico pensando, né, desde aquele tempo, o Senhor já tinha sentenciado que haveria um conserto. E no passar dos anos, né, isso foi se desenhando pouco a pouco. A palavra diz que os profetas tentaram, né, deduzir e ver como seria. Os reis tentaram, mas apenas através de profecias. Eles iam citando esses acontecimentos que veio a ser revelado com o Senhor Jesus. E aí quando surge o Senhor Jesus, tinha que surgir alguém que fosse capaz de fazer um sacrifício perfeito. Porque quando a gente vê a história dos hebreus, a gente vê que a única maneira de ter remissão de pecado é através de derramamento de sangue. Isso se dá pelo fato de quando o homem cai, uma das primeiras coisas que eles percebem é que estavam despidos. E a Bíblia fala que houve um animal foi sacrificado para que a pele daquele animal servisse para tampar a sua nudez. E desde então, na queda do homem, sempre era necessário sacrificar animais para que houvesse a remissão de pecado. Mas e aí como fazer? Surgiu um novo povo, a humanidade cresceu. Nós não somos judeus e por isso estamos condenados a não conhecer esse Deus. Por isso nós estamos condenados a não alcançar a glória, a não alcançar a nossa salvação. E aí Deus cria um grande projeto. Deus, na sua sabedoria, Ele envia o seu Filho, o qual se colocou voluntariamente e diz: me envia, eu vou ser o sacrifício perfeito. Aquele que se colocou como uma ovelha muda que vai para o matadouro, não reclamou, não murmurou, e se entregou por pessoas pecadoras como eu e você. E quando eu olho para isso tudo, o que é mais lindo, o que é mais interessante da palavra do Senhor, é que a Bíblia ainda fala que não foi eu que encontrei, mas foi Ele que me atraiu à sua presença. E quando a gente fala de gratidão, nós precisamos ter esse coração grato ao Senhor, por um dia o Senhor ter nos atraído à presença dEle. Por um dia, né, esse dia hoje, temos a oportunidade de estar ouvindo falar do seu eterno amor, do seu eterno projeto de salvação, do seu eterno projeto de reconciliação, ao qual pegou pessoas pecadoras e fez de dois povos apenas um, nos enxertou na figueira, para que assim como aquele povo pudesse ter, né, a prerrogativa de ascender à presença do Senhor, e assim também foi conosco. Mas aí tem um detalhe, né, passando um pouco mais adiante, o versículo 21 fala: a vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santo, irrepreensíveis e inculpáveis. E aí Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses. Falou: agora está havendo uma mudança de mentalidade. Antes vocês eram um povo que não conhecia o Senhor, mas agora foi apresentado ao Senhor. Agora foi apresentado que foi feito um grande sacrifício em prol da vida de vocês. Agora foi apresentado a vocês, né, que foi feito a paz, foi feita a reconciliação. Porque o pecado, ele nos faz inimigos de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado, ele cria um bloqueio, para que Deus não possa nos ouvir, para que nós não podemos ascender à presença do Senhor.
mas uma vez lavado e remido no sangue do Senhor, tudo isso cai por terra. E a Bíblia diz que nós temos livre acesso ao trono da graça. E quando a gente mentaliza esse livre acesso aos moldes do sumo sacerdote, como era grande aquele momento, daqueles homens entrar e ultrapassar ali o santo dos santos, está diante da arca onde o Senhor se materializava ali naquele lugar. E hoje nós temos essa oportunidade, cada um de forma individual, desde que continuemos firmes, desde que continuemos a crescer a cada dia de graça em graça, que não abandonemos a fé que um dia foi colocada em nós. A fé é entender que foi feito um grande sacrifício, não foi algo simples, não foi algo que o humano poderia vencer, conseguir fazer. Somente o Senhor, em prol de toda a humanidade. Mas em prol de toda a humanidade também é fato que nós precisamos também de forma individualizada. Senhor, foi por mim, foi por toda a humanidade, mas especialmente foi por mim. Tem uma canção que nós cantamos, que fala: Ele pensava em mim, Ele pensava em nós, e Ele pensava em cada um de nós. Era um projeto que naquele momento, o Senhor já mentalizava que um dia, lá no ano 2021, haveria um povo reunido numa igreja bem ao norte do Brasil. Eles estariam me cultuando para falar de tudo aquilo que eu fiz como um memorial e como uma forma de nos colocar cada vez mais persistente no caminho do Senhor. Santo, irrepreensível e inculpável. O 23 fala: se na verdade permanecerdes fundados e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Se na verdade permanecerdes fundados e firme na fé, e não vos moverdes da esperança. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio da igreja. Permanecer firme. Não podemos, de maneira nenhuma, oscilar nessa caminhada. Existe uma promessa, mas no entanto, essa promessa ela vai se cumprir, mas para ela se cumprir, existe um requisito. Qual é o requisito? Nos manter firmes e fundados nessa fé. E esse é o nosso desafio. Tantas situações se levantam diante da nossa vida, e eu não sei porquê, nós somos assim, mas no ato de tristeza, parece que a solução é abandonar o Senhor. E a gente vê até Elias, que era um homem que com simplicidade fazia fogo cair do céu. Parecia ser simples, aquele homem orava e Deus respondia com fogo. Mas no momento também de tristeza, ele se colocou a par e fugiu, se colocou numa caverna, e foi permitindo que aquela tristeza fosse sucumbindo, moendo seu coração dia após dia. Mas teve um momento que o Senhor falou assim: chega, eu vou lá buscar o meu servo Elias. E o que eu quero falar com isso? Hoje chegou o nosso momento. Chegou o momento também do Senhor falar: chega, eu vou buscar o meu servo, a minha serva. Chega o momento que o Senhor mais uma vez vai lá, estende a mão e nos traz de volta à presença dEle. O momento de ser tocado novamente pelo Senhor. O momento de ser abraçado novamente pelo Senhor. O momento de fazermos daquela canção que nós não somos órfãos. Nós não estamos largados nesse mundo. Nós não estamos abandonados. Existe alguém que nos ama. Existe alguém que nos ama tanto, 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 que deu a sua vida pela nossa. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz não era para ele. Aquela cruz era para nós. Era para mim, era para você. Mas ele fez a troca. Deixa que eu vou. E sabendo disso, que ele fez a troca, o que eu faço agora com essa notícia? O que eu faço com a gratidão que há no meu coração? Eu preciso tomar decisões com base nisso.
E essas decisões, ela precisa motivar o nosso coração. Sabendo que a fé, né, que a esperança, tudo isso está guardado, mas para aqueles que se manterem firmes. Deixa o Senhor ir teu encontro nesta noite. Né? Deixa o Senhor te abraçar. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Deixa mais uma vez o Senhor te renovar. Elias não entendeu. Elias, ele não tinha que fugir da presença do Senhor. O que Elias precisava era ser renovado. O que Elias precisava era de descanso. Elias estava cansado. Elias tinha vencido um grande desafio. Entre vários profetas, ele estava sozinho naquele momento. E havia vários profetas que adoravam a deuses pagãos. E ele vence aquilo ali, o Senhor mais uma vez honra a fé daquele homem. E aí ele ouve um decreto de que a rainha iria cortar a sua cabeça, Jezabel. E aquilo consome e ele foge. O que ele precisava era de descanso. O que ele precisava era de renovo. Muitos de nós, às vezes, precisamos de descanso. O que nós precisamos é de renovo. O que nós não podemos é abandonar o Senhor. O que nós não podemos é fugir da presença do Senhor. O que nós não podemos é achar que a história acabou. Não, ela não acabou. Nós ainda estamos caminhando nessa terra. A vitória só vem quando o Senhor nos chamar, ou quando Ele vier buscar a sua igreja. Enquanto esse momento não acontece, nós precisamos caminhar. E nós precisamos caminhar como um exército forte, como um exército valente, como aquele que conhece verdadeiramente o Senhor. E sabemos que Ele não nos abandona. A gente conhece a parábola das ovelhas, né? Daquelas 100 ovelhas, uma ficou pelo caminho, e o pastor ele volta para buscar, deixa as 99 paradinhas ali em segurança. Aguarda aí, e eu vou voltar lá para buscar aquela que ficou pelo caminho. Aproveita essa oportunidade, esse momento, de que o Senhor está mais uma vez te tomando pela mão. Que Ele parou esse momento aqui agora. Parou não. Chegou o momento de eu resgatar os meus filhos. Para que a gente possa todos voltarmos a caminharmos juntos, com um olhar brilhante, com um coração empolgado, de quem sabe em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós temos experiências com Deus. É só vasculhar aí dentro da nossa mente quantas experiências nós temos com Deus, tantas coisas Deus tem feito na nossa vida. E a sua palavra nos ensina que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Os milagres que Ele fez no passado, os milagres que Ele fez na sua vida no passado, Ele vai continuar fazendo no presente. E Ele vai prover um futuro de bênção para cada um de nós. Eu quero aproveitar aqui, eu quero explorar um pouco mais esse livro de Colossenses, que é um livro, né, tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Eu quero ler aqui agora o capítulo 3 aqui. Vou fazer uma leitura aqui rápida. Vou ler até o versículo 14, e diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo:
da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vós despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Esse texto é bonito demais, né, irmãos? Quando eu li aqui, eu li com a minha esposa, eu falei, basta uma leitura desse texto, e o bom entendimento dele, eu acho que estava considerado a palavra do Senhor. Portanto, já ressuscitaste com Cristo. E se por acaso tem alguém aqui esta noite que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, tu tem a oportunidade de fazer isso esta noite, né? E essa palavra, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, você tem a oportunidade de fazer essa palavra viva na sua vida. E para nós, né, que já entregamos a nossa vida com Cristo, a Bíblia fala, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está cansado? Está sobrecarregado? Para um pouco. Olha para o céu. Pensa naquilo que te espera. Pensa naquilo que te aguarda. Pensa que o teu Salvador, Ele está vivo. Que Ele está de lá te contemplando. Enquanto você para a sua vida por alguns minutos e mentaliza o Senhor e pensa nas coisas do céu e sonha como é que vai ser as pessoas que nós amamos, que já estão na glória e nós iremos todos nos encontrar e todos juntos num único coral estaremos louvando e adorando ao Senhor. Pensa nas coisas dos céus, mentaliza as coisas que estão por vir, porque já estás morto e a nossa vida está escondida em Cristo. Nós já estamos mortos para o mundo, mas nós estamos escondidos em Deus. Deus tem guardado a nossa vida. Nós estamos escondidos no Senhor, mortos para o mundo, mas escondidos no Senhor. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem guardado a nossa vida. O Senhor tem preservado a nossa vida, aleluia. Estamos escondidos nele. Ele é a nossa força. Ele é a nossa esperança. E o texto ainda fala, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós os manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aqui Paulo vem fazendo uma advertência. Ei, mortifica. A prostituição, joga no lixo. É questão de decisão. É questão de tomar uma decisão. Por qual caminho eu quero trilhar? Eu quero trilhar um caminho de filho? Eu quero trilhar um caminho de bênção, de vitória com o Senhor? É essa chama que está queimando no meu coração? É isso que eu quero para a minha vida? Se essa é a tua decisão, a palavra diz, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ei, joga fora. Eu abro mão, é questão de decisão. Nem todas as decisões são simples. Mas nós temos que entender o seguinte: existe uma batalha sendo cavada. A nossa carne, ela quer uma coisa. O espírito, ele quer outra coisa. E aí, para onde eu decido caminhar? Se eu seguir a direção do meu espírito, eu vou estar em direção ao Senhor. E quando eu caminho em direção ao Senhor, eu sou filho. Ai, como isso alegra o meu coração.
como isso me dá esperança, como isso traz vida para mim, saber que eu não estou sozinho, que nos meus momentos de tomar decisões difíceis que nós tomamos todos os dias, eu sei que o Senhor vai estar comigo. No momento em que eu cair, eu sei que Ele vai estender a sua mão e vai me levantar novamente. Mas se eu for pelo outro caminho, eu não vou ter quem me ajude, mas eu vou ter quem me atrapalhe. E aí a minha luta se torna outra, porque eu vou estar indo por um caminho de perdição. Eu vou estar indo por um caminho de derrota, e como a palavra nos ensina, o pecado me faz separação do meu Deus. E aí eu permito que espíritos malignos tomem conta da minha vida e leve por caminhos que não nos levam à vida, que não nos levam ao caminho de esperança. E o texto ainda fala ainda mais: mas agora, despojai-vos também de tudo. Olha só, despojai-vos, tira tudo isso. Sabe, eu vejo Paulo falando, né? Quando a gente vê a história de Paulo, Paulo é um homem dotado de uma sabedoria, de uma inteligência, né? Paulo, a Bíblia diz que ele excedia, né, aos judeus no judaísmo. A gente sabe do zelo que eles têm com os estudos. Então, quando a Bíblia fala assim que Paulo excedia os outros, né, a gente vê que Paulo, ele era um homem diferenciado. Mas, no entanto, a Bíblia diz que Paulo, ele pegou tudo isso, todo o conhecimento que ele tinha, ele fez como esterco e jogou tudo isso fora, para que pudesse absorver tudo aquilo que Jesus tinha para a vida dele. E aqui no versículo 8 a palavra vem dizendo agora: mas agora despojai-vos, tira, né? A ira, tira a cólera, tira a malícia, tira a maledicência, tira as palavras torpes da vossa boca, não mintam uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Precisamos permitir que o Senhor nos faça uma nova criatura. Mas como isso acontece, presbítero? O primeiro passo é a decisão. O primeiro passo é a decisão. Senhor, eu sou um cara muito nervoso, Senhor. E a tua palavra diz que eu preciso me despojar da minha ira. E aí o segundo passo vem do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus começa a nos moldar. A gente vê Jeremias descendo a casa do olheiro lá, quando o vaso ele é quebrado e começa a ser moldado novamente, mas o vaso ele não tem poder para dizer para o olheiro: eu quero ser dessa forma ou daquela, mas é o olheiro que começa a moldar, e é exatamente dessa forma. E aí o Senhor começa a moldar, e aí sai a ira, sai a palavra torpe, sai a maledicência, e conforme essas coisas vão saindo, o Espírito Santo de Deus, ele vem com os frutos do Espírito e começa a preencher a nossa vida. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E aí a palavra de Deus, né, ela começa a se cumprir na nossa vida. Né, em situações a qual, em outros tempos eu tomaria uma decisão assim, mas agora, é porque em ti habita agora o Espírito Santo de Deus. Agora você já não é mais um velho homem. Agora você é uma nova criatura. Uma nova criatura feita à imagem e semelhança do Senhor. Agora nós olhamos para o Senhor Jesus e nos comparamos com os atos do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que esse tratamento, esse momento, né, ele vai sendo tão grandioso na nossa vida, que chega um momento que as pessoas batem o olho assim e perguntam: você serve a Cristo? Você é cristão? Mas por que tu está falando isso? Porque as pessoas começam a ver na nossa vida atributos que tem em Cristo e começam a perceber que nós somos também servos do Deus vivo. Né? E a palavra de Deus, um pouco mais embaixo, né? Versículo 12 fala: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. A palavra diz que de uma mesma fonte não pode sair água boa e água ruim. Não sai água doce e água salgada. Então a palavra
só é possível, né, a gente começar a manifestar, né, revestido como eleito de Deus, santo e amado, de enclãs de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Quando sair da nossa vida a ira, né, a malícia, a maledicência, a gente percebe que Paulo vem falando assim, ó, essas coisas ele manda a gente tirar. Tira isso da tua vida. Mas, no entanto, quando chega no versículo 12, ele fala, revesti-vos. Então, existe uma sequência a ser seguida. Primeiro, a gente tira. E depois, a gente se reveste. O problema todo é quando a gente vai na empolgação e já quer se revestir. Aí as coisas não dão certo. Aí é onde a gente se torna pessoas religiosas. E somos ainda o velho homem de sempre. Somente com a capa religiosa. Então a necessidade é, tira. Tudo aquilo que afasta a presença de Deus, arranca e joga fora, tira. Quando estiver despido disso tudo, aí a gente vai lá e pega a benignidade, coloca. Aí a gente pega a humildade, coloca. A gente pega a mansidão e a longanimidade, vai colocando nisso tudo. E aí a palavra diz que nós seremos santos e amados. E aí nós seremos santos. E aí o inimigo das nossas almas já não tem mais do que nos acusar, porque agora verdadeiramente nós somos uma nova criatura. E o versículo 13 ainda fala mais. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E eu meditei nesse texto, eu falei, Senhor, Deus me perdoou sem pedir nada em troca. O Senhor Jesus não me pediu nada em troca. E aí agora ele fala assim para mim, ó, se você tiver alguma queixa contra alguém, você perdoa essa pessoa. Segue o exemplo de assim como eu te perdoei. E a gente sabe que o perdão, ele liberta a nossa vida. O rancor, a ira, isso traz um peso muito grande. A Bíblia diz que isso ainda cria raízes na nossa vida. Então, se há alguma queixa, né, se em algum momento da nossa vida a gente achou, né, que alguém nos magoou, que alguém fez alguma coisa que nos feriu, mesmo achando que está com a razão ou não, lembra do exemplo de Cristo. Perdoa. Perdoa. E o que eu ganho com isso? O que tu ganha? Ser filho do Senhor. O que nós ganhamos? Estamos debaixo da obediência de Deus. E se eu ficar com esse sentimento, tu vai se envenenar aos poucos e não vai adiantar de nada. Então qual a opção que eu tenho? Ou perdoo ou não perdoo. E aí, como eu falei, são decisões. E a Bíblia é muito clara, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Todos nós estamos aqui esta noite, sentimos o perdão de Deus? Sentimos o amor de Deus na nossa vida? Porque quando a gente sente o perdão de Deus, quando a gente sente esse amor de Deus, é porque nós sentimos que somos pessoas salvas. O que me dá certeza hoje em saber que se eu morrer, eu vou para a glória? Porque eu sinto o amor de Deus na minha vida. Eu sinto um sentimento de gratidão muito grande por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E muitas vezes eu me pergunto, Senhor, por que eu? Quantas pessoas nesse mundo, melhores do que eu, com certeza, e morreram, sem ter a oportunidade de um dia ter ouvido a Cristo. Mas o Senhor um dia, por misericórdia, o Senhor me viu e me chamou. E o Senhor te viu também, te viu. E te chamou. Ei, vem. Eu quero me fazer teu pai. Eu quero te adotar. Eu quero cuidar. Eu quero perdoar. Eu quero pegar a cédula que estava contra a nossa vida, contra a tua vida, e vou cravá-la na cruz, dizendo que eu aboli aquilo tudo. Não haverá mais peso sobre a tua vida,
Porque agora eu entrei nesse jogo. E eu é quem escrevo uma nova história. Deus tem poder para escrever uma nova história para cada um de nós. Se alguém tem alguma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ei, perdoa. Perdoa. Ah, mas eu não sei como, presbítero. Eu até tento, mas não consigo. Sabe o melhor exemplo de perdão que eu vejo na palavra de Deus? E que eu já comprovei que funciona? Ora pela vida dessa pessoa. Ora pela vida dessa pessoa. E você vai sentir que todo aquele desejo ruim vai sair do teu coração. Para não ficar de um projeto, de uma ideia, tira um tempinho e fala: Senhor, eu estou muito chateado, eu tenho muita mágoa, muita raiva. Eu fui ferido, mas em nome de Jesus eu vou orar. Ainda que no momento você não sinta que a tua oração é uma oração sincera, mas ali você vai abrir a porta para o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida e arrancar isso do teu coração. Você vai dar um passo em direção a Deus. E o Senhor nos ensina que tem coisas que sozinho realmente nós não conseguimos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. Nós temos o Senhor, né, nesta noite, aqui nesse lugar que a Bíblia diz: onde tiver dois ou mais reunidos, eu ali me faço presente. E aqui para finalizar o versículo 14 diz: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Cristianismo sem amor não é cristianismo. Como cristão, nós precisamos ter esse coração grato a Deus e um coração disposto a fazer um pouco mais, um coração disposto a estender uma mão, um coração disposto a dar um abraço, um coração disposto a dar uma palavra, um coração disposto a ir um pouco mais além. Porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. E aí Paulo estava ensinando os colossenses os princípios do cristianismo. E aí aqui no versículo 14 ele fala, ó: disso tudo que eu ensinei para vocês, disso tudo que eu falei, aí existe uma coisa que é grandiosa, que se chama amor. Nós precisamos amar. A Bíblia nos ensina não devemos dever nada a ninguém. Mas se for dever de alguma coisa, a única coisa que devemos dever é o amor. A única coisa que devemos dever um ao outro é o amor. É o amor que vai encobrir multidões de pecados. O amor que é capaz de curar feridas irreparáveis. É o amor. E assim eu termino aqui, mas eu queria fazer uma oração com vocês. E dentro dessa minha oração, né, eu vou orar aqui. E eu peço que vocês também orem daí. Eu vou pedir primeiramente que o Senhor, né, nos ajude a nos despir da ira, da cólera, de todos esses sentimentos que nos afastam da presença dEle. E depois eu vou pedir para o Espírito Santo de Deus vir sobre a nossa vida. E aí eu vou pedir o Espírito Santo de Deus para que nesta noite Ele nos encha da sua bondade, para que Ele nos encha da sua humildade, da sua mansidão e da sua longanimidade. E por final de tudo, que o vínculo do amor seja uma marca nas nossas vidas. Eu quero orar junto contigo, mas é necessário que você aí também, ainda que falando baixinho, falando em pensamento, eu não sei, mas que você fale para Deus. A gente não deve ter medo de se expor para Deus. Às vezes temos vergonha e medo de se expor para as pessoas, mas para Deus nós não precisamos ter esse medo. Deus não nos envergonha, Deus não nos expõe, Ele não faz nada disso. Então esse é o momento de crucificar o velho homem, para que nasça um novo homem, a semelhança de Cristo, lavado e remido no seu sangue, motivado, com o coração alegre, capaz de ir um pouco mais adiante. Deus, Tu és eterno, Pai. Tu és aquele que vive e reina eternamente. Pai amado, segundo a Tua palavra, Deus, Pai amado, a Tua palavra que há de julgar, Senhor, as nossas vidas, Pai. A Tua palavra que foi pregada aqui nesse lugar. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que nós devemos nos despojar, Senhor,
da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da nossa boca. A tua palavra diz, Senhor, que nos nossos membros não pode ser encontrada a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a idolatria, Pai. Senhor, mas nós queremos orar a Ti e queremos abrir mão de tudo isso, Senhor. Nós queremos rejeitar, Senhor, e tirar das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, nos ajuda a arrancar, nos ajuda a tomar decisão nessa noite em direção, Senhor, à Tua presença, ao Teu Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que caia todo mal em nome de Jesus. Pai amado, se há espírito maligno, Senhor, trabalhando e colaborando para tudo isso, ó Deus, que o Teu Espírito Santo passe sobre as nossas vidas agora, Pai, e que todo mal seja desfeito, e que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Na autoridade do Teu santo nome, Deus, nós repreendemos toda a força do inferno, Senhor. Tudo aquilo que se levanta sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que nós amamos, sobre a nossa casa, Senhor. Nós repreendemos todo esse mal em nome de Jesus, Pai. E mais uma vez, Senhor, no ato de confissão de fé, nós entregamos a nossa vida a Ti, meu Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida, que a bondade, que a humildade, que a mansidão, que a longanimidade, Senhor, que o amor, que é o vínculo da perfeição, domine sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, faz o nosso coração transbordar nesta noite. Nos faz sair daqui renovados, Deus, para a glória do Teu santo nome. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, leva a Tua alegria, leva a Tua esperança a cada coração, Pai, aos corações que estavam abatidos, aos corações que estavam feridos, entristecidos, em nome de Jesus, Senhor, que haja o renovo nesta noite, que haja o renovo nesta noite, que a Tua fé, Senhor, entre nós, meu Pai, e que aumente a fé que há em nós, Senhor. E nesta noite nós possamos sair daqui olhando para os céus, pensando nas coisas do alto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por se fazer manifesto entre nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Fique de pé, igreja, vamos adorar ao Senhor. Aleluia.